Com uma luva e 3 cores, ele construiu a relação mais longa entre um clube e um jogador no futebol mundial. Um goleiro capaz de inverter a lógica da camisa 10, Rogério Ceni ultrapassou uma marca que era de Pelé e se tornou o atleta que mais vezes atuou por um mesmo time, o São Paulo. Hoje, no Sport TV Repórter, você vai ver como surgiu e se formou esse mito da torcida são paulina. Ele é também uma referência para o futebol nacional. As defesas, os gols, a personalidade de Rogério Ceni. Começa agora a retrospectiva da carreira do goleiro camisa 10. A mitologia favorita do São Paulino contemporâneo começa com badaladas. Nenhum jogador é mais esperado pela torcida do São Paulo quando os sinos de AC/DC anunciam a entrada dos atletas. Há 17 anos e mais de 1000 jogos, as luvas do gol São Paulino têm as mãos de Rogério Ceni, o goleiro que subverteu a lógica da camisa 10. Uma história construída com páginas épicas. Com memórias dolorosas e um amor quase incondicional. Uma das relações mais duradouras da história do futebol brasileiro entre um clube e um atleta. Ele significa só isso, ó. Só isso. É o goleiro do Brasil, Rogério! Rogério Ceni é o nosso rei. É um artilheiro e tanto. Ele fez a história. É o Rogério Ceni, é o mito. Só isso. É o mito. Eu separei da minha mulher pra fazer essa tatuagem e não me arrependo. É Rogério Ceni. É! Rogério! 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 Ele é mito! E um mito realmente. Ele é Rogério Ceni! Vai ser sempre o maior. São 23 anos como funcionário do São Paulo. Rogério já morou até no estádio do Morumbi. No dia 7 de setembro eu voltei ao CT da Barra Funda e é onde eu fui aprovado. E na segunda-feira, dia 9 de setembro, eu vim morar no Morumbi. É titular desde 97, mas mesmo antes disso, ele fez parte de 2 conquistas que mostraram potencial no futuro camisa 1. A Copa São Paulo de 1993 e a Copa Comebol de 1994 no time que ficou conhecido como Expressinho Tricolor. Numa linha do tempo de incontáveis conquistas, essas 2 abriram pelo São Paulo uma galeria que inclui 3 campeonatos paulistas, 3 campeonatos brasileiros, 2 Copas Libertadores, 2 Mundiais Interclubes, uma Supercopa da Libertadores, 2 Recopas Sul-Americanas, um Torneio Rio-São Paulo e uma Copa Sul-Americana. Pela seleção, venceu uma Copa das Confederações em 97 e uma Copa do Mundo em 2002. Mas a conquista que abriu a trajetória profissional dele não veio com a camisa tricolor nem verde e amarela. Dizem que foi a bola que colocou a cidade de Sinop, no norte do Mato Grosso, no mapa. Na verdade, o município já existe há 40 anos, mas foi por conta de um morador que chegou aqui na década de 80, que virou jogador de futebol famoso. A cidade hoje tem turistas que vêm até aqui só para ver o memorial de Rogério Ceni, que, claro, mostra as muitas conquistas do jogador no São Paulo, mas também no Sinop. Na verdade, tem só uma, muito especial, no ano de 90, quando ele era apenas um funcionário de banco e acabou assumindo o gol da cidade porque os 2 goleiros se machucaram. E naquele ano, o Sinop venceu pela primeira vez na história o Campeonato Mato Grossense. Um título inédito que só aconteceu por causa de uma transformação econômica da região que deslocou o eixo da família Ceni. Quando a oferta de terra era generosa no centro-oeste, a recém-colonizada cidade do norte do Mato Grosso atraía agricultores do sul do país. A imensidão de terras planas levou Eurídios a buscar uma nova vida para a família, a quase 2.000 quilômetros de Pato Branco, onde moravam. Rogério era o caçula dos 4 irmãos. Desde pequeno ele sempre foi assim, foi muito estudioso, boas notas na aula, né? Muito determinado, muito interesseiro.
As mãos boas para a terra também carregam o DNA que aflorou com sucesso no filho mais novo. Seu Eurídice também foi goleiro, fato que ele comprova por foto e prosa. Muito no comecinho ele se posicionava para saltar, né? E eu falava para ele, você tem que fazer isso aqui para depois saltar, né? E falei para ele se definir, porque ele jogava no gol, ele jogava fora do gol. Jogava no gol, jogava fora do gol. Ele brincava bem fora do gol. Aí eu digo, ó, você tem que optar ou jogar na linha ou você fixar como goleiro. Daí, não sei, daí ele achou melhor ficar como goleiro e tanto é que você vê que ele bate bem, né? Ele chegou e fez isso aqui, ó. Pegou ela lá na frente. Edson Silva, atrás a bola na fogueira pro Rogério. Olha o que ele faz, ó. A bola toda torta do Edson Silva, ele vem dar um chapéu no Michael Leite. Que é pra dizer, eu sei jogar com o pé, querido. Isso aí, zagueiro não faz. Tem zagueiro que não faz, você sabe disso, né? Tem zagueiro que não faz isso. Isso é uma herança ainda daquele tempo que ele jogava na Tem zagueiro que não faz isso. Você viu como ele fez com tanta naturalidade, né? Meu pai foi uma grande pessoa foi a pessoa que me apresentou o futebol, foi a pessoa que jogava no quintal comigo de casa, que ficava no gol para eu chutar, que chutava para eu ficar no gol. Era cara que quando no domingo, eu lembro bem, né, porque eu era um garoto e todo garoto, quando acabava o almoço de domingo, naquela época longínqua dos anos 70, 80, né, onde se tomava refrigerante só ao domingo e uma garrafa de 1 litro, né, e aí a gente almoçava e eu dizia para ele, vamos jogar bola, pai? E aí ele dizia para mim, filho, o pai vai dar uma deitada, vai dar uma descansada, e no final da tarde o pai joga. E eu ficava completamente, não entendia o porquê disso, né? E hoje eu entendo porque as coisas se invertem. E ele foi sem dúvida, não pelo fato de ele ter sido goleiro, mas pelo fato de ele ser um apaixonado por futebol, por gostar tanto de futebol. Ele sempre me incentivou. Nunca quis que eu fosse um atleta profissional, as coisas aconteceram bem naturalmente, mas ele sempre foi um grande parceiro que eu tive no dia a dia do futebol. Só que o futebol não foi o primeiro emprego do menino. Rogério trabalhava num banco antes de se arriscar nas traves. E não foi fácil tirá-lo da agência. Ele foi convidado já em 89 para ser o terceiro goleiro do Sinop. Só que naquela oportunidade ele trabalhava no Banco do Brasil. E o campeonato tinha uma durabilidade de 4 meses. Então eles queriam que ele saísse do banco para ficar como terceiro goleiro. Aí eu não concordei. Depois faz o quê? Vai fazer o quê depois? 4 meses, depois faz o quê? No ano seguinte foi inevitável. Graças ao azar de um outro personagem, Rogério virou protagonista. O andar acima do peso e as marcas de uma medicina sem grandes recursos são do ex-goleiro Marília, o homem que dominava as redes de Sinop no final dos anos 80. Eu sempre brinco assim, a gente comenta algumas coisas, fala assim que Rogério realmente, assim, se não tivesse tido uma contusão em Sinop, no time do Sinop, eu falo que ele não jogaria. Mas, como a cicatriz denuncia, em 90 a Marília não terminaria a temporada. A lesão no ligamento do joelho abriu espaço para o segundo goleiro, que não era Rogério Ceni. Eu vim treinar na segunda-feira, né? E acabei num lance, torcendo o joelho e machucando o ligamento cruzado. Foi aí que o Rogério teve a oportunidade de ser relacionado para estar no banco num jogo contra o Misto no outro final de semana. Aí o goleiro Valdir Braga foi sair numa bola, né, dando o soco, o centroavante cabeceou, acabou quebrando o antebraço. E o Rogério já entrou no segundo tempo, já mostrou uma grande personalidade. Ali o Nilo viu que ele tinha condições de fechar esse imenso gol aqui, que para mim agora é muito grande. E hoje a gente vê o Rogério aí como um grande ídolo, defendendo pênalti, batendo falta. E, na minha opinião, realmente um dos melhores goleiros do estado e também do país, do mundo. O Rogério é reconhecido realmente mundialmente. Uma expectativa muito grande. Eu lembro que o professor Nilo, que na época era o treinador, fazia alguns para ver se o Valdir Braga estava sentindo, se podia jogar e tal. E aí o Rogério acabou assumindo, defendeu um pênalti em Rondonópolis. No jogo que ele estreou, ele pegou um pênalti. O time empatou de 1-1 lá fora.
E depois foi campeão inédito, né? Foi campeão em 90, primeiro clube do interior a conseguir um título estadual, foi naquele ano de 90. Como é que foi a festa na época? Até então, nenhum time do interior tinha conseguido os títulos, ficavam sempre na capital, né? Como é na maioria dos estados, né? O título dificilmente vai para um time do interior, né? E aquele ano aconteceu do Sinop ser campeão. É o Campeonato Mato Grossense de Futebol 1990. O Sinop vence por 1-0. É pênalti, é penalidade máxima para o time do Cáceres. Se o Cáceres der empate, o Sinop praticamente vai dar adeus ao título. Penalidade máxima. João Carlos para a batida. No centro do gol, Rogério Ceni. Se ele defender, o Sinop vence o jogo. Estamos no finalzinho da partida. Atenção, autoriza um árbitro. João Carlos correu para a bola. Rogério Ceni. A foto de campeão daquele ano é um dos poucos registros do feito histórico. Para rechear o memorial que hoje orgulha os moradores da cidade, Rogério precisou ir mais longe. Os sonhos do jogador eram tão dourados quanto os cachos que pintavam a juventude do adolescente de 17 anos. E seu Eurides encontrou uma solução. Ele conseguiu um teste no São Paulo porque tinha um senhor, amigo da gente, que na oportunidade ele era diretor de futebol do Sinop. Ele tinha uma fazenda vizinha de um antigo conselheiro do Sinop. Aí ele conseguiu, através desse conselheiro, ele conseguiu para que ele fizesse um teste lá. Rogério precisou de uma tarde com outros craques para provar que podia mudar a vida. Esse time está de parabéns, a garotada está de parabéns, assim como eu também, que sou um garoto e procuro alguma coisa na vida. O pai dele trouxe, né? E eu indiquei ele para o Gilberto, antigo goleiro do São Paulo, que era treinador de goleiro. E o Gilberto, 2 minutos, falou, pode pegar. Tinha Zete, Gilmar, tinha gente famosa lá, Raí, Leonardo, e aquele time, aquele monstro time que o São Paulo tinha na época, né? Estava todo mundo lá. E ele foi bem no teste? Foi bem no teste, tanto é que só fez aquele teste e não pediram mais nenhum teste para ele. Ficou. No próximo bloco você vai ver como foi a chegada do goleiro ao São Paulo. Os anos de promessa, os anos de titular, a artilharia de uma das personalidades mais fortes do futebol atual. Nessa retrospectiva sobre a carreira de Rogério Ceni, você vai ver que ao sair de Sinop, no Mato Grosso, ele tentou a sorte num clube acostumado a ter grandes nomes debaixo das traves. E encontrou alguns deles por lá. Precisou de tempo, paciência e muito talento para se juntar a esses ídolos e conquistar muitos títulos. Em 23 anos de romance com o São Paulo, Rogério já recebeu adjetivos com diferentes tipos de sentimento. A promessa, o substituto, o titular absoluto, o artilheiro, o vilão, o contestado, o craque, o ídolo, o mito. Na fase promessa dessa literatura, chegou ao clube e encontrou um congestionamento de goleiros. Além de Zete, outros 2 já treinavam com os profissionais. E a mudança da bucólica Sinop para a efervescente capital paulista deixou Rogério sem defesa. O começo para ele não foi fácil porque ele é o caçula, né? E nunca tinha saído de casa antes, né? Sempre morando com a gente, né? E partir para São Paulo, além de distante, uma cidade enorme, né? Ele estranhou, lógico, né? Ficar lá no alojamento, no meio de tantos outros, no começo, sozinho, né? Ele estranhou um pouco. Um dos grandes pontos, né, no início da carreira dele que eu admiro muito, que é o quanto ele evoluiu, né, rapidamente, e obviamente isso se deve a muito treino, muito esforço, muita dedicação, muita entrega à profissão, a ambição no bom sentido, né, de querer ir o mais longe possível. Então isso mesmo jovem ele já demonstrava e o resultado para ele de performance veio muito rápido. Logo ele já estava quase pronto para substituir o Zete na época. Eu trabalho todo dia, finalzinho de treino, bato as minhas faltas, mas com o intuito de me aperfeiçoar, não de querer provar ao contrário da palavra do treinador. E se um dia ele disser, vai lá bater, eu estou preparado para isso. O Rogério fazia diferença, né, pela idade dele, nos treinamentos, né, no comportamento dele.
quando ele chegou, que ele começou a treinar no profissional, ele começou a subir, estar junto, estar mais presente no profissional, né, que era praticamente o quarto goleiro, né, que existia o Marcos Bonequim, existia o Alexandre, e ele era um garoto que chamava atenção, fazia sempre movimentos diferentes, né, tinha muita força no chute, né, batia muito forte nas finalizações quando a gente estava fazendo esse tipo de trabalho, e chamava atenção, né, do Tele Santana, chamava atenção também do próprio Valdir de Moraes. Foram 6 anos de espera para assumir a camisa 1. A morte do promissor goleiro Alexandre, num trágico acidente de carro em 92, colocou o Rogério na reserva do próprio ídolo, Zete. Viu no banco de Tele Santana o São Paulo vencer a Libertadores de 93 e dar a volta ao mundo mais uma vez, conquistando todos os títulos que apareciam, incluindo o Mundial daquele ano. Aprendia com um dos melhores goleiros do Brasil na época. O treinamento de goleiro é muito intenso, é muito puxado. E, então o que está jogando tem que se preparar muito bem, né, para não dar oportunidade. E o Rogério aprendeu bem isso, né? Eu não dava chance na época, eu queria estar jogando sempre, né? E o Rogério faz isso com perfeição também, né? Com o fim do contrato de Zete, a diretoria decidiu apostar no substituto para a temporada de 97. O São Paulo vivia uma entre-safra que tentava renovar a sala de troféus sem novidades desde 94. E o jovem de Sinop era um dos símbolos dessa nova geração. Rogério teve um bom início no Campeonato Paulista. O time até chegou à partida final contra o Corinthians. Uma vitória simples daria um título à equipe. Mas no jogo decisivo, um cruzamento com força de chute do lateral André Luiz marcou de forma negativa a primeira grande decisão com a camisa do São Paulo. Ele também chegou à seleção brasileira neste ano, convocado para a Copa das Confederações na Arábia Saudita. O jovem goleiro só não teve a experiência que gostaria. A brincadeira de um grupo de jogadores fez o Rogério desejar estar longe, em casa. Anos depois, ele contou que alguns atletas decidiram raspar o cabelo de todos os jogadores do elenco. Depois de recusar entrar na brincadeira, o goleiro teve uma parte do cabelo cortada por um deles e foi obrigado a tirar o resto. O Rogério Ceni foi o cara que mais ficou chateado. Deu até algumas declarações, assim, que pro grupo errado, né? Falando que não tinha liderança. A gente não vai ganhar crédito com isso. Chateado, isolou-se do grupo e nunca mais foi convocado por Zagallo, o técnico na ocasião. Mais marcante mesmo para ele em 97 foi a introdução de uma nova habilidade que ele incluiria no currículo. Algo que o tornou mais raro no futebol. Acostumado a jogar na linha antes de ser profissional, Rogério aperfeiçoou a habilidade com os pés. Ele pegava o saco de bola, chegava antes que todo mundo aqui, ficava treinando, punha uma camisa na trave no ângulo e ficava treinando. Em 15 de fevereiro de 1997, Rogério saiu da área para entrar nos almanaques esportivos. O jogador se valoriza muito, eu acho que o jogador se adapta em mais posições, ele, desde o momento que haja interesse de um outro time ou que o treinador necessite dele numa outra posição, ele sabe desempenhar bem essa função. E o jogador que ele tem uma facilidade de se adaptar em mais do que uma posição, ele é mais valioso, vamos dizer assim. Foi o primeiro dos mais de 100 gols que faria na carreira. Uma marca tão única que ele foi parar no livro dos recordes. Um deles saiu exatamente num dos primeiros títulos como titular, o Paulista de 2000 na final contra o Santos. Eu acho que o gol foi importante para fazer com que o São Paulo saísse desse primeiro tempo com um resultado mais favorável. Rogério se consolidou como um dos grandes goleiros do futebol nacional. Assumiria o cargo de capitão do time pouco tempo depois e passou a ser o mais procurado pelos microfones. Escreveu uma página na história de um grande clube como São Paulo. Vontade não falta essa equipe. 1-0, se não foi o maior espetáculo da terra, foram 3 pontos que estão garantidos na nossa conta. A força da personalidade e a forma eloquente de responder as perguntas ajudaram a construir uma imagem de um líder sem medo de se expor. Ele era uma pessoa exigente, né, como líder, né, que cobra, que nem sempre é agradável,
Da mesma forma que ele é exigente com ele mesmo, então acho que essa liderança veio por isso também, que ele dá o exemplo, ele cobra, mas ele é o primeiro a se cobrar. E tem uma personalidade forte, uma pessoa forte também que, obviamente, em alguns momentos, né, liderança com uma personalidade, pessoa que coloca a sua opinião, também acontecem atritos, né? O Rogério, no início, teve, como todo goleiro, um período de amadurecimento, que eu até brinquei uma vez com ele mesmo, falei, olha, eu acho que tem hora que você passa do ponto. Passar do ponto é que, quando tinha qualquer coisa polêmica, ele dava opinião a favor ou contra, ou queria participar, e não tinha necessidade, ele se desgastava com coisas que não tinha nada a ver com ele. Às vezes a razão dele, ela é muito forte, né, para discutir às vezes até com argumento, muitas vezes, né, que ele fala com argumento, e não dá para agradar todo mundo, né, isso não tem jeito. Eu nunca fui polêmico, mas eu sempre tive uma maneira de pensar também, de reagir, e a concorrência é muito grande, né, então você acaba às vezes vendo o que vale a pena e o que não vale, né, então isso pesa também na hora de você discutir com um contrato, com a própria imprensa ou com o próprio torcedor, e fica marcado. O Rogério sempre teve essa personalidade de discutir, de chegar, né, a uma... Não vou dizer ser polêmico, o Rogério nunca foi polêmico, né? É que ele tem essa personalidade forte mesmo. Eu sou uma pessoa que me cobra muito. Antes de cobrar qualquer um dos meus companheiros, eu me cobro. Antes de adentrar o campo para reclamar com algum deles, eu reclamo de mim mesmo. Antes de fazer com que eles cheguem mais cedo, eu chego mais cedo. Então eu me cobro mais do que a qualquer um dos outros. Eu até melhorei muito, porque eu aprendi com o passar dos anos que você tem que se adaptar às pessoas e não fazer com que as pessoas se adaptem a você. Então eu acho que eu evoluí bastante nisso. Agora, eu sou uma pessoa que quero ganhar. Quem quer ganhar, ele acaba cobrando, ele acaba puxando a fila, ele acaba discutindo, sempre em benefício do que é melhor para a empresa que você trabalha, para o grupo que você trabalha. Então essas características, elas são normais em alguém que se expressa, em alguém que manifesta opinião. Normalmente quando você segue, quando você tem alguém para seguir, você fica uma pessoa mais tranquila, mais legal, porque você não necessita se expor. Enfim, quando você tem uma manifestação, tem uma opinião própria, isso naturalmente você vai agradar muitos e vai desagradar a outros. Mas ao menos eu vejo que eu tenho um caminho dentro da minha cabeça a seguir. E eu acho que a própria história, ela mais ou menos relata o que foi esse caminho escolhido ao longo desses anos. Em 2001, Rogério viveu um momento que quase o fez descer o túnel do Morumbi em direção à Porta dos Fundos. Numa divergência com a diretoria da época, ele foi acusado de pedir um aumento salarial baseado numa proposta que nunca existiu, do Arsenal da Inglaterra. São Paulo não levou em consideração. Vetaram uma proposta do Arsenal, não quiseram receber as pessoas e não quiseram conversar. O goleiro marcou a entrevista para um local fora do clube. A ameaça de abandonar o São Paulo parecia estar se concretizando. Mas quando ele começou a falar, veio a surpresa. Rogério recuou. Depois da troca pública de acusações, Rogério chegou a pedir uma retratação do presidente na ocasião, Paulo Amaral. Eu acredito numa retratação do presidente, porque é o mínimo que essa pessoa pode fazer depois que ele colocou isso publicamente, que eu acho grande erro. Conseguiu justamente o contrário, uma suspensão de quase 30 dias. Eu fiquei realmente triste esses 28 dias por estar longe do meu trabalho, longe do meu clube. Mas volto com total disposição, com total força de vontade para ajudar esse grupo a ser campeão. A ambição de Rogério era também uma profecia com data para se materializar 4 anos mais tarde. O problema é que enquanto os troféus não consolidavam a carreira como vencedora, as polêmicas pesavam mais. Quando você fica sozinho, realmente as coisas se complicam, né? O goleiro também era criticado por não assumir as próprias falhas, como no amistoso pela seleção brasileira em 99 contra o Barcelona. Os 2 gols sofridos pelo Brasil tiveram participação direta dele. Talvez deveria ter dado um tapa naquela primeira bola, onde ela sairia da área e talvez não cairia no pé de um jogador do Barcelona. E no outro gol, uma bola um pouco mais difícil, onde todos os jogadores passam correndo na frente, mas uma bola que foi rebatida, eu consegui na segunda vez defender.
e acabou dando azar de cair bem no pé do jogador do Barcelona. O período que antecedeu as maiores glórias do goleiro também foi o momento mais frágil da relação com a torcida. Em 2004, a desclassificação contra o Once Caldas, na semifinal da Libertadores, levou parte dos são paulinos a protestar no jogo seguinte. Rogério, que teria falhado no primeiro gol dos colombianos, foi hostilizado pela torcida no clássico contra o Palmeiras. Para piorar, ele errou também contra o rival e o protesto aumentou. Quando um time não anda, o capitão eu acho que reflete o que é o time. Então eu acho que tudo que aconteceu hoje aqui, a maior responsabilidade é minha. Um ano depois, Rogério terminaria 2005 com o mundo em suas mãos. Para dar a volta no planeta, era preciso conquistar a América, no mesmo campeonato que o transformou em vilão. Foi justamente na Libertadores de 2005 que o goleiro fez um dos melhores campeonatos até hoje com a camisa do clube. Nos primeiros meses do ano, ele já tinha liderado o clube numa campanha avassaladora no Paulistão. O São Paulo foi campeão com 2 rodadas de antecedência. Pela campanha que o time fez, pontos corridos e a gente fez uma campanha que não podia dar um resultado diferente que não fosse o título. No Continental, a campanha também era excelente. Mas o time trocou de técnico no meio do campeonato. Emerson Leão foi para o Japão. Paulo Autuori chegou. A liderança no gol continuava de Rogério. A partir das oitavas de final, contra o mesmo Palmeiras do protesto no ano anterior, ele iniciou o momento mais brilhante da carreira, com muitas defesas e gols decisivos. Na fase seguinte, contra o Tigres do México, a confiança de Rogério não impunha mais distância mínima para as faltas. De longe, ou de perto, a bola apenas obedecia. Por pouco não chegou ao terceiro gol no jogo. Bati sério, convicto que ela fosse entrar no alto, no canto direito. Passou 20 centímetros acima da trave. Paciência, vou frustrado para casa por causa disso, mas são coisas da vida. Na semifinal, contra o melhor time da Libertadores até então, o River Plate da Argentina, Rogério teve outro encontro com a marca da Cal. O time já vencia por 1-0 e o segundo gol representava um passo gigantesco para a final. Depois de 10 anos, o São Paulo voltava a decidir uma Libertadores. Depois de 8 anos como titular, Rogério capitaneava a reconquista da América. As defesas contra o Atlético Paranaense colocaram nas mãos do goleiro a taça mais pesada do continente. Hoje nós ficamos com a história, não tem mais jeito. Quem você dedica esse título? Tanta gente. Bibi e Clarinha que estão em casa junto com a mãe, com a Sandrinha, que eu amo. Minha família que está no Mato Grosso. Com essa nação que eu amo, esse time que é meu time do coração. Ele ainda conseguiu um feito impensável, foi o artilheiro do time na competição. Mas para ter o mundo em suas mãos, Rogério precisou das luvas. Ele até marcou na semifinal contra o Al Ittihad da Arábia Saudita, o único gol de goleiro até hoje numa competição da FIFA. Só que no jogo contra o Liverpool, teve o que para muitos foi sua maior atuação nos mais de 1.100 jogos pelo São Paulo.
Numa das raras vezes que os brasileiros ousaram atacar, Aloísio colocou o mineiro na área do rival. E ele foi parar no hall dos grandes heróis do clube. Mas nem o gol fez do volante o homem mais importante da conquista. Rogério Ceni tinha uma promessa a pagar. O Rogério, antes do Mundial, ele falou, eu vou ser o melhor jogador do Mundial. E o Rogério começou a fazer 3 períodos. O Rogério treinava à noite. Ele foi pro Mundial e com o joelho machucado, ele pegou tudo que tinha que pegar, foi o melhor jogador. Né? Então, um cara como esse, você não pode dar uma porcentagem igual a que foi a minha. O Liverpool encurralou o São Paulo com um ataque de 12 finalizações. Nenhuma foi capaz de atravessar a linha do gol brasileiro. Ou melhor, nenhuma foi capaz de ultrapassar as luvas de Rogério Ceni. Gerrard, o astro do Liverpool, não sabe até agora quem construiu essa parede. Deste jogo em diante, o mundo vai se lembrar das defesas de Rogério. Subiu grande defesa do Rogério, meteu pela linha de fundo. Além da bola de ouro, Rogério só sairia de Yokohama com um único objeto nas mãos. O simbólico pedaço de metal que representa o mundo. Quero mandar um beijo para todo São Paulino que está no Brasil. Sei que são mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinos, é para vocês, não meu. Esse time que luta, que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo. Nós amamos vocês, esse título é para todo São Paulino. Bia, Clara, Sam, papai ama vocês! Campeão do mundo! É campeão do mundo! Existem outros anos que foram espetaculares. Só que o que é lembrado é o que é conquistado, né? O que se é vencido. E quando você conquista títulos importantes em determinado ano, ou os mais importantes que um clube pode conquistar, sem dúvida esse ano fica como um ano especial. Com relação aos gols, sim, porque foram 21 gols nesse ano, né, de 2005. Então talvez tenha sido um ano mágico, um ano de melhor aproveitamento. E eu acho que o futebol ele é coletivo, né? E quando você monta uma grande equipe, quando você tem uma grande equipe, tudo tem uma chance maior de dar certo para o lado individual. Você vê que grandes jogadores são lembrados, aquele ano para mim é lembrado, para o Lugano é lembrado, o ano de 2005, para Júnior e Cicinho é lembrado, para Mineiro e Josué, porque é um ano que marca, o ano que se vence, o ano que se conquista os títulos mais importantes, são os anos que ficam para a memória dos torcedores. No ano seguinte, o São Paulo mudou de técnico de novo, mas o time tinha a base de sucesso de 2005. Tanto que, mais uma vez, a equipe chegou à final da Libertadores. No jogo decisivo contra o Internacional, os paulistas precisavam vencer fora de casa para conquistar o título. Mais uma bola cruzada na área fez o jogador mais identificado com o clube pedir desculpas nos vestiários. Se alguém perdeu aqui hoje, fui eu. O time tá de parabéns, jogou demais, jogou muito, se superou. Uma pena não ter conseguido fazer o terceiro gol, mas se é um responsável, sem dúvida nenhuma é minha. Estava voltando para o segundo tempo desse jogo da Libertadores, e o Rogério tentou se desculpar. E aí imediatamente a galera inteira falou, não, aqui não é você sozinho não, aqui é um grupo. Aqui não é assim não, Rogério. Você já fez muita coisa pela gente, né? A gente não tinha aquela vontade de vamos fazer o Rogério errar e pedir desculpa pra gente. A gente não tinha essa vontade, não tinha essa vaidade em si. No momento que ele quis se desculpar e puxar a responsabilidade para ele, imediatamente todos os jogadores, não foi um nem dois, todos os jogadores falaram, não, aqui não é só você não, aqui é todo mundo, são todos os jogadores, a responsabilidade é nossa. E aí ele olhou pra gente assim, por isso que ele, sempre nas entrevistas dele, ele sempre vai citar esse time, né, esse grupo que tinha, até por essas coisas que aconteceram. A reação não foi capaz de dar o título ao São Paulo, mas a derrota para o Internacional não se transformou no desastre que alguns previam. Tanto que, alguns meses depois, Rogério resumiu num único jogo a redenção dele e da própria equipe. Com ele eu fiz meu primeiro gol. E pela coragem, pela audácia que ele teve, há uma década atrás, de deixar um goleiro no Brasil e bater uma falta lá na frente, é uma coisa que eu, se fosse treinador, talvez não teria essa coragem. Como o São Paulo não fazia gol na época, e o Rogério era o único que treinava, eu falei, bom, já que vocês não treinam, então vai bater o que treina. E aí o Rogério lá em Araras, no Campeonato Paulista, todo mundo ficou assustado quando saiu a falta, o Rogério foi lá pra frente, ninguém sabia. Aí ele pôs a bola lá e fez o primeiro gol dele, aí começaram a acostumar.
Quando o Cruzeiro abriu 2-0 ainda no primeiro tempo, os mineiros tiveram a chance de iniciar uma goleada a partir de uma cobrança de pênalti. A defesa foi o começo de uma outra atuação inesquecível para o jogador. De falta, ele diminuiu a vantagem. E de pênalti ultrapassou a estatística que o colocaria num espaço reservado entre os fora de série. Se tornou o maior goleiro artilheiro do mundo, à frente do paraguaio Chilavert. O empate no jogo quase perdido empurrou a equipe no Campeonato Brasileiro. E no fim de 2006, Rogério levantou uma taça que há 15 anos não era vista no Morumbi. Também foi eleito craque do campeonato. Vai dar com muito carinho, porque um goleiro no Brasil ser premiado dessa maneira, eu acho que é um prêmio de muito valor. Um feito que repetiria em 2007, numa nova campanha vitoriosa no Brasileirão. Esse grande prêmio, eu só represento aqui a busca desse prêmio por todos os companheiros, meus parceiros de cada dia, que são muito mais merecedores até que eu desse prêmio. Dessa vez, Rogério liderou uma defesa impenetrável, que sofreu apenas 19 gols em 38 jogos. Uma das melhores de todos os tempos. Em 2008, ele não foi o craque do campeonato nacional, mas depois de uma série de grandes resultados, viu o São Paulo assumir a liderança do brasileiro nas últimas rodadas e, mais uma vez, terminou o ano com o troféu nas mãos. O primeiro tricampeonato do clube, o primeiro tri brasileiro de um time no Nacional. Depois de 4 anos seguidos de sucesso, o São Paulo entraria numa fase de pouco brilho a partir de 2009. Um período que coincidiu com as principais lesões na carreira do jogador. No Campeonato Paulista daquele ano, na semana da semifinal contra o Corinthians, uma fratura no tornozelo afastou Rogério por 129 dias dos gramados. Na hora que eu arranquei para sair do gol, infelizmente puxou no mesmo lugar, mesmíssimo lugar. O time não era mais o mesmo. São Paulo viu o Corinthians recuperar o protagonismo no estado e um longo tabu se formar entre as equipes. No Paulistão de 2011, o time já estava há 4 anos sem vencer o rival. Só que Rogério também tinha uma outra estatística para buscar, a meta de atingir 100 gols na carreira. E justamente no jogo anterior ao clássico, ele chegou aos 99. 100 gols por um mesmo time na carreira, sem dúvida, é motivo de orgulho. Para mim é motivo de orgulho. 100 vezes o Rogério! Foi a primeira vez que ele caminhou em direção à área do adversário para tentar o 100º. A bola ajeitada com o mesmo ritual. Rogério, que sempre se destacou pela disciplina, abriu mão da camisa para comemorar o número histórico. Um ano depois, em 2012, os mais de 20 anos de sobrecarga no ombro cobraram o preço. Uma lesão que o impedia até de limpar o próprio suor no rosto. Precisou ser tratada com cirurgia e, de novo, ele se afastou do gol do São Paulo. Na verdade, o Rogério teve uma estrutura, teve um comprometimento de algumas estruturas que dão estabilidade para o ombro, como ligamentos, e teve um comprometimento também de uma estrutura que é da articulação, chamada labro, que de certa forma também é responsável pela estabilidade do ombro. Quando voltou, marcou um gol de falta logo na segunda partida após o retorno, contra o Bahia pela Copa Sul-Americana. Alguns jogos depois, passou a braçadeira de capitão para o jovem Lucas, que se despedia do time, no jogo em que voltou a sair de campo como campeão. Daqui a pouco vamos mostrar como foi um dos anos mais intensos na vida do jogador. Em 2013, Rogério Ceni teve uma temporada bem diferente da que imaginava, quando decidiu assinar o contrato por mais um ano. O título da Sul-Americana em 2012 classificou o São Paulo para a Libertadores de 2013 e renovou as esperanças de Rogério Ceni. O desejo dele era o de encerrar a carreira ajudando o São Paulo a conquistar o 4º título do clube na competição. No entanto, não foi bem assim. 2013 foi um ano cheio de problemas para o goleiro. Rogério Ceni se esquivou da aposentadoria em 2012. O título da Copa Sul-Americana ampliou a ambição e o contrato por 12 meses. Era o sonho de fechar uma história de 23 anos com o clube, percorrendo o lugar favorito dele, os campos da Libertadores. Só que essa última caminhada não teve a tranquilidade e nem a glória de quem esperava uma despedida no auge. Foi um ano complicado para o São Paulo, automaticamente para mim, porque eu sou reflexo do meu trabalho.
Eu acho que o ser humano hoje ele é cada vez mais ligado ao seu trabalho, seja aqui, seja na tua emissora de televisão ou em qualquer empresa que qualquer cidadão trabalhe. Quando o sucesso no trabalho vem, naturalmente as outras coisas parecem que fluem melhor. Quando você não tem o sucesso no trabalho, quando você não alcança grandes resultados no trabalho, você não é a mesma pessoa. Então, o trabalho não deveria ser, talvez, tem gente que consegue separar melhor isso, né? Logicamente que o trabalho ele tem um paralelo muito grande com o jeito de ser, com a alegria, tristeza, com a expressão facial, com a expressão. 2013 foi um ano muito pesado, muito carregado, muito difícil, uma situação que a gente nunca havia passado, eu nunca havia passado nesses 20 anos aqui jogando no São Paulo. O São Paulo foi muito mal no Continental. Ao contrário de todas as outras vezes em que Rogério participou da competição, o time sofreu para passar às oitavas de final. Para o goleiro, o caminho começou a se complicar no Campeonato Paulista, para ser exato, no clássico com o maior rival. Numa dividida com Alexandre Pato, Rogério chutou a sola do jogador e se machucou. O juiz deu pênalti, o Corinthians venceu e o goleiro virou dúvida para o jogo seguinte, justamente pela Libertadores. Na Bolívia, Ceni mostrou-se recuperado, fez até o gol de empate da equipe, na derrota para o The Strongest. Fico muito triste por não levar para São Paulo um resultado que nos deixasse numa situação mais tranquila, né? Essa partida em si não definiu a sorte do time no campeonato, mas ela voltaria à tona meses depois. Que é uma bola que balança bastante, aqui ela pega muita velocidade. E eu fui para a direita, quando eu voltei para a esquerda não deu tempo, não tive força na mão para tirar ela do gol. Você se sente culpado do gol? Eu me sinto culpado todos os dias, porque um capitão do seu time, ele tem a obrigação de fazer o seu time vencer. Rogério marcaria de novo contra o Atlético Mineiro e garantiria o São Paulo no mata-mata. Eu vim de lá pedindo a Deus que me desse calma e tranquilidade para executar a cobrança, só isso. Mas um novo encontro com o time mineiro terminou num desastroso 4-1 no Estádio Independência. Eu acho que é pior do que eu participei, em número de pontos, enfim, no aspecto geral. A goleada foi um dos muitos fracassos do time em 2013. No Paulista, a equipe já tinha sido eliminada pelo Corinthians, nos pênaltis. Rogério tentou se adiantar na cobrança decisiva, mas a estratégia foi invalidada pelo juiz. Adiantado, ele também estava quando São Paulo e Corinthians começaram a decidir a Recopa. A bola de Renato Augusto, que definiu o primeiro duelo, passou longe do alcance de Ceni. O time ainda tinha a chance de vencer o rival no jogo de volta, mas o técnico Ney Franco não estaria no banco. Ele foi demitido, Paulo Autuori assumiu no Clássico e o Corinthians ganhou de novo. Na saída do estádio, Rogério reclamou que o clube tinha parado no tempo. Rogério, qual que é o legado que ficou de São Paulo? Zero. Em relação aos últimos 12 meses? Zero. A declaração acendeu uma polêmica que envolveu o ex-técnico e o diretor de futebol da época, Adalberto Batista. Nos últimos meses, nos últimos anos, nós paramos um pouco no tempo, os adversários subiram, os adversários cresceram, se reforçaram e a gente ficou um pouco para trás. O então diretor negou a estagnação do clube. Eu não concordo, é só vocês virarem as câmeras para ver as evoluções de estrutura, as evoluções da nossa formação de base, as evoluções profissionais que nós estamos tendo dentro na qualificação de profissionais dentro do clube. E eu não ouvi em nenhum momento o Rogério Ceni falar que o São Paulo parou no tempo de forma administrativa. Ney Franco também não ficou quieto. Um mês depois da demissão, o técnico criticou a postura do capitão no vestiário. Em entrevista ao jornal O Globo, ele falou que não teve o líder que pretendia. Acusou Ceni de minar o ambiente de alguns jogadores, como Ganso e Lúcio. Ney também disse que o goleiro estava mais preocupado em atingir marcas pessoais. A polêmica esfriou. O problema do capitão é que o time não esquentava. Para mim não tem problema nenhum, não tem absolutamente nada de errado. São lances do jogo, momentos que você sente o jogo, sente a partida. Na linha do gol, Rogério não conseguia segurar os adversários. Na marca do pênalti, o aproveitamento era desesperador. Autorizado, partiu Rogério Ceni, pé direito! Perdeu. Quarto pênalti seguido perdido por você. Como é que é isso nessa fase que o São Paulo está? É ruim. Foi convicção de marcar. O Cássio foi bem, tocou de com a pontinha da mão na bola, né?
É uma pena que a gente queria a vitória a todo custo, apareceu a oportunidade no final. Coube a minha responsabilidade de executar a cobrança e eu não tive como retribuir aos meus companheiros tudo que eles se entregaram em campo, eu não tive como retribuir com gol. Ele perdeu 4 cobranças seguidas nesse período. O inferno do goleiro e dos outros jogadores trouxe Muricy Ramalho de volta ao Morumbi. Tenho certeza que você está menos ranzinho do que antigamente. Estou voltando um momento difícil, mas eu acho que a gente vai sair dessa. O técnico do tri brasileiro resgatou a autoestima dos atletas. Com um aproveitamento avassalador nos primeiros jogos, a equipe reagiu e escapou com várias rodadas de antecedência do rebaixamento. A bola parada dentro da área deixou de ser um fantasma. A reação chegou também à Copa Sul-Americana. A partida que marcou essa ascensão teve uma das maiores atuações da carreira do jogador. Foram pelo menos 6 defesas difíceis contra a Universidade Católica do Chile. Aos 40 anos de idade, Rogério não poupou elasticidade e nem velocidade de reação. Foram boas defesas ao longo do jogo, que eu acho que foi uma atuação mais ou menos no nível do restante de todos, da dedicação. O time venceu a partida, passou de fase e seguiu em alta. Só tenho a agradecer, cara, porque um final de carreira assim, com um time mostrando alma, coração, é tudo que eu desejo. Até ser eliminado pela Ponte Preta na semifinal. Talvez o último jogo internacional pelo São Paulo. Talvez. Numa carreira de grandes conquistas e também de muitos fracassos, a eliminação para o time de Campinas não terá a dimensão do feito que Rogério conseguiu alcançar no dia 24 de novembro de 2013. Eu sei que não é fácil chegar a 1000 jogos numa carreira profissional. 1000 jogos no mesmo clube deve ser mais raro e mais difícil, né? Eu acho que requer muito trabalho, muita dedicação e o destino tem que encontrar ali. Eu acho que muita coisa tem que dar certo para você seguir 1000 vezes, 1100 vezes entrando num campo de futebol. Quando pisou no gramado do Morumbi contra o Botafogo, o goleiro são paulino esculpiu o último e um dos mais difíceis números que alcançou no futebol. Tornou-se o jogador com mais jogos por um único clube, exatos 1117. Mais do que isso, ultrapassou uma marca de Pelé. Até para quem tem uma história parecida com a de Rogério, é difícil imaginar que alguém algum dia vá chegar perto desse número. Difícil. Se você contar nos dedos aí, são poucos, né? Você vê, por exemplo, você teve o Ronaldo, que ficou 11 anos no Corinthians, você teve o Marcão, que ficou um bom tempo no Palmeiras, tem ele agora, o Rogério nisso. Quem mais? Teve o goleiro do Goiás, como que é o nome dele? Arley, que ficou também um bom tempo. Então, mas se você vê, há um rodízio, né? É uma posição que depende muito da regularidade e do time seu sempre chegar à final de campeonato e você está jogando. Então você tem um tempo maior para chegar lá. Eu acho que é possível, né? A gente vê de tudo, né? Dentro do futebol, gols que a gente nunca imaginava que pudesse ter acontecido, né? Lances de gênio ainda. E também essa oportunidade, né? de um atleta jogar tanto tempo assim, como o Rogério, acho que são 23 anos, né? Para 24 anos, jogando no mesmo clube, né? Eu acho que vai acontecer. Talvez não com tantos títulos como o Rogério tem, né, com tantas oportunidades que ele teve de jogar Libertadores, né, brasileiro, mas eu acho que é possível, sim. Agora, vai ser raro. Olha, o número em si, ele é 1117, 1115, 1120, isso não muda tanto. Eu acho que o que fica mais marcado é essa longevidade, nos dias atuais principalmente. O fato de um atleta conseguir jogar 1100 partidas, eu acho que é um fato relevante, pelo mesmo clube, eu acho que engrandece mais a marca. E a somatória da dedicação, do trabalho, do dia a dia, da vontade de vencer, do querer ganhar, do desejo de ganhar todos os dias. Porque só quando você mantém o desejo, o foco, a concentração e trabalha diariamente, você consegue ficar tanto tempo num grande clube como é o São Paulo. Então, para mim, é motivo de orgulho não o recorde, mas sim a existência, a persistência, a repetição, o dia a dia. Isso, para mim, é um motivo de orgulho.
Rogério tem uma carreira tão longa que é capaz de se fazer um tour pelos números mais expressivos do jogador. Ele detém o recorde com mais minutos consecutivos sem levar gol no Brasileiro, 990, o que equivale a 11 jogos. É o recordista absoluto de jogos no Nacional. Esteve em campo em 1/5 de todos os jogos do São Paulo disputados na história. Nas mais de 1.100 partidas, não sofreu gols em 367, equivalente a 1/3. É o atleta que mais pisou no Morumbi para disputar um jogo. E atualmente é o 7º maior artilheiro do estádio, com 65 gols. Uma a cada 4 cobranças de pênalti contra ele não termina em gol. Ceni defende 81% dessas bolas que não entram. É o goleiro que mais recebeu a bola de prata, com 6 troféus. E já foi premiado 6 vezes pela CBF. Marcou 113 gols na carreira, 50 a mais que o segundo colocado entre os goleiros artilheiros. Jogou 8.786 minutos consecutivos, de janeiro de 2010 a maio de 2011. Do total de 1.117 jogos pelo São Paulo, fez 1.078 em competições oficiais, número maior que o de Ryan Giggs do Manchester United. Jogou em mais de 100 cidades pelo mundo e percorreu mais de 1.200.000 quilômetros com o São Paulo, o equivalente a 31 voltas no planeta. Conquistou 17 títulos oficiais. É o melhor goleiro do Brasil, Rogério! Rogério Ceni é o nosso rei. É um artilheiro e tanto. Ele fez a história. É o Rogério Ceni, é o mito. Só isso. É o mito. Eu separei da minha mulher para fazer essa tatuagem e não me arrependo. É Rogério Ceni. Rogério! 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 A mesma paixão que eles têm, não por mim, mas pelo clube onde eu jogo e automaticamente pelo atleta que veste a camisa do clube, ela é a mesma que eu tenho pelo clube onde eu trabalho. Eu não quero ver isso aqui mal, eu não quero ver isso aqui em situação novamente como foi esse ano de 2013. São Paulo, pela grandeza que tem, e claro que muitos outros grandes clubes do Brasil também, mas o São Paulo, pela estrutura que tem, ele não pode viver uma situação parecida com o que foi 2013. Então foi um ano muito desgastante, muito difícil, um ano para se envelhecer, 2, 3 anos vividos em 6 meses, e que a gente espera não repetir, que a gente tenha condições de ver o São Paulo jogando melhor, ver o São Paulo lutando por títulos novamente, né? Esteja perto ou longe, mas o São Paulo, que é o mais importante, não pode viver uma situação como foi 2013. Sabe uma coisa que eu admiro no Rogério é que ele sempre foi um jogador determinado. Tipo assim, aquilo que ele focou, aquilo que ele imaginou na sua cabeça, no seu íntimo, ele conseguia alcançar dentro do seu potencial que ele tem, né? Então acho que a coisa mais admirável que eu vejo no Rogério é isso, que a sua determinação desenhou, né, o seu futuro. Principalmente no futebol, que hoje o jogador não costuma ficar muito tempo no time. Até pela parte profissional, isso não é um julgamento não, acho que cada um faz o que quer, né? A carreira de cada um é conduzida de acordo com o que quer, né? A nossa foi conduzida dessa forma, a gente optou por ficar mais tempo no time, por ter essa, né, eu acho que talvez por jogar nos times que a gente torcia de infância, né? Mas eu acho que cada dia é mais difícil devido às propostas profissionais que aparecem da Europa e cada dia mais difícil. Por isso talvez que a torcida, tanto a torcida de São Paulo com o Rogério, como a torcida do Palmeiras comigo, tem grande identificação. Ele é o goleiro de um time só. A vida dele foi muito boa, com alto nível, num time só, numa torcida só. Mas ele, apesar de ser um goleiro marcado por um time, ele consegue ter o respeito das outras torcidas. Isso é importante. As pessoas podem achar que ele fala demais, ou que ele se coloca, ou pode não gostar por alguma coisa, mas respeitam ele pelo histórico dele, porque ele conseguiu impor isso. A identificação que o Rogério tem com o São Paulo é muito grande, né? A gente sabe o amor que ele tem por esse clube. Então, se tratando de Rogério, a gente espera tudo, né? E realmente ele merece bater recordes, passar por tudo que ele está passando agora, porque a gente que trabalha com ele, a gente vê o empenho dele, né? O profissionalismo e a vontade que ele tem de jogar, né? O fim está próximo.
mas ele terá a chance de reescrever um último ano mais vitorioso e quem sabe menos conturbado. Logo após a última rodada do Brasileiro, Rogério anunciou que fica mais uma temporada. Poucos dias antes do anúncio, amigos e ex-colegas já defendiam a não aposentadoria. Eu acho que essa coisa de parar ou não é muito complicado e só ele vai poder tomar essa decisão. Se você me perguntar se ele tem condições de jogar, eu acho que tem plenamente de jogar, inclusive eu acho que pela seleção brasileira. No momento que nós estamos com uma coisa um pouco vaga, ele teria toda essa condição. Mas tem que ser uma decisão muito particular. É ele que tem que avaliar o momento que ele quer parar, se vale a pena fazer mais 6 meses ou 1 ano, o que ele vai ganhar com isso. Eu acho que o Rogério devia fazer mais 1 ano de contrato e participar junto com o São Paulo desse processo de encerrar a carreira, e o São Paulo também está presente na vida do Rogério, com o único clube que ele jogou. Porque assim, todo goleiro que para, eu parei, né, o Marcos parou, Veloso, Leão, Carlos, Gilmar, né, Valdir Pérez, todos esses grandes goleiros de seleção, quando para, você é notícia. Parou é notícia. Durante 15 dias você continua sendo notícia. Mas depois vem outro atleta, vem outra formação, vem outro goleiro. E eu acho que o São Paulo precisa desse marketing do Rogério ainda por mais um período. Se ele viesse para cá, ele toca isso aqui com tranquilidade, pelo que eu conheço ele. Ele toca isso aqui, que é uma maravilha. Eu tenho certeza que para nós seria até um grande negócio se ele voltasse, mas eu acho que é um pouco difícil porque ele praticamente a vida dele está dentro do futebol, né? Então, a não ser que não apareça nada lá em São Paulo para ele fazer, né? Mas eu não acredito também que aconteça isso, né? Mas se ele viesse para cá, ele tinha condições de tocar isso aqui, com certeza, com certeza. Nas muitas prosas, conversas, bate-papos, encontramos muitas definições, algumas unânimes. Rogério é um fenômeno do esforço, um gênio da determinação. Um protagonista de números incontestáveis, o líder que inverteu a hierarquia do campo, que redefiniu a lógica do zero à esquerda. Gostar dele é uma questão de escolha, uma paixão interpretativa. Ele é mito! Ídolo, chato, artilheiro, polêmico, craque, teimoso, mito. Numa obra de mais de 1.100 jogos, porque apenas uma palavra resumiria.